Pronto, estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Deixa eu me apresentar, né? Primeiro, eu sou o Denis Piton, sou da atual gestão do Cefisma, gestão propagação. Bom, a gente, né, do Cefisma está vivendo, né, vivenciando esse clima de eleição que a cidade está vivendo, e acho que a gente parou um pouquinho para pensar na importância que tem a gente refletir um pouco sobre política no meio científico, né? E aí, sendo um CA da física, a gente resolveu fazer essa live para poder trazer o assunto à tona, trazer o Instituto para pensar política, porque geralmente a gente se distanciou desses espaços e é bom retomar essa discussão, né? Mas antes disso, antes de chamar os nossos candidatos, né, porque a Raquel está para chegar ainda e eu tenho alguns informes para dar, eu vou aqui falando para dar o tempo da Raquel chegar. Bom, primeiro os nossos informes são alguns que eu tenho a dizer. Primeiro é o informe da revista, como é que vocês sabem, né, a gente lançou esse ano a revista Supernova, e a Supernova aí está fazendo um puto sucesso, tá, tipo, tendo bastante acesso, a galera está gostando, o Instituto está se empenhando em escrever, em publicar coisas na revista. E a gente vai lançar a revista em breve, muito em breve, se não hoje, até o domingo, com certeza. E aí a gente está trazendo essa edição da revista agora falando sobre o mês de outubro, que é o mês dos professores, falando bastante da semana da licenciatura, trazendo a questão das queimadas, trazendo a questão do sarau, trazendo um pouco das artes que os estudantes levaram no sarau. Então, tá uma revista bem interessante, assim. Eu acho que vocês vão curtir bastante tudo que a gente colocou lá. Tem algumas questões, inclusive, burocráticas que o Cefisma colocou dessa vez, porque a gente que é do financeiro, né, estava há um tempo sem prestar contas, então o Cefisma vai prestar contas na revista e também vai ter em outros lugares a nossa prestação de contas desse ano, né, que foi um ano bem difícil para as finanças do CA. Tirando esse informe da revista, gente, eu queria trazer também o informe do site, né? Como vocês sabem, o Cefisma tem um site, se vocês não sabem, estão sabendo agora, que é um site que a gente estava tendo um problema com ele há muito tempo já, para atualizar, para botar as coisas, enfim, porque a gente estava sem conseguir pagar a questão do site, mas a gente regularizou certinho, e aí a UOL liberou, e nós estamos agora com um site lindo. Quem quiser acessar é cefisma.org.br, e aí lá você tem uma série de coisas para poder descobrir, tem os informes dos RDs, então se os RDs trouxeram coisas dos colegiados, vai estar lá no site. Nosso calendário de programação de atividades está lá no site. A revista que vocês encontram também está lá no site. Nós temos diversas entidades do IFUSP lá representadas, então a Atlética, a Xerateria, os coletivos, o coletivo negro, o coletivo de mulheres. Então tá tudo lá, cada um com seu espaço, para poder divulgar suas atividades, fazer uma conversa com os estudantes. Enfim, é um espaço que vocês vão ter para ter um diálogo direto e melhor, mais qualificado, com o Cefisma, né? Por fim, gente, eu tenho mais dois informes, a Raquel acabou de chegar, que é o informe dos RDs, né? Bom, RD, para quem não conhece, quem não sabe, é representante discente, né? A gente tem 16 colegiados dentro do IFUSP e a gente tem representantes, uma cota de representantes de alunos que podem participar desses espaços, né? Então, existe uma série de chapas que que se lançaram a representação discente do Instituto, e nós teremos uma eleição no dia 10 de novembro. Então, 10 de novembro, nós teremos uma eleição online, né? Infelizmente, mas é uma eleição online, como sempre foi, como foi a partir de 2016, corrigindo. E aí nós temos lá no próprio site do Instituto uma lista com as pessoas que se candidataram para a representação discente, e aí vocês podem lá conferir, ver se é um amigo de vocês, se vocês conhecem as pessoas, enfim, entrar em contato para saber qual é. E não esqueçam de votar no dia 10, né? E o último informe é das monitorias do Cefisma,
A monitoria que o Cefisma vai promover vai ser aos finais de semana. A gente, na gestão, entrou nesse consenso de que é necessário ter uma monitoria agora, porque os bichos estão se sentindo muito distantes do Instituto e os professores estão... enfim, as aulas não estão sendo as melhores, digamos, né? A gente está passando por um momento muito difícil. E aí a gente achou que seria muito proveitoso o Cefisma oferecer essa monitoria com foco nas matérias dos bichos. Então, Física 1, Física 2, Cálculo 1, Cálculo 2, coisas que contemplem mais a eles, mas que qualquer um pode chegar lá e colar. E vai ter monitorias também de Python, de LaTeX. Então, que a galera que se interessa por isso vai poder colar. A gente já separou um time de monitores, e aí aos finais de semana nós teremos a nossa monitoria num link que vai ser divulgado. A gente está vendo ainda se vai ser no Google Meets ou no Zoom. E aí em breve a gente vai fazer uma publicação e vai fazer um disparo no WhatsApp para poder vocês acessarem a sala que vai ser a monitoria. Enfim, dados esses informes, eu acho que eu já posso chamar nossos candidatos, né, os nossos alunos do IFUSP. Primeiro eu vou chamar o Bruno Ipaves, que que tem 31 anos, é doutorando no Departamento de Física dos Materiais e é da bancada Resista, do Partido Socialismo e Liberdade. Fala aí, Bruno. E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Não sei se você vai perguntar alguma coisa para mim, mas antes de perguntar, eu ia falar parabéns aí pela iniciativa que estão fazendo com os alunos que entraram agora na faculdade, né? Porque devido à Covid, eu sei que virou um caos, né? E aí ter essa parte de acolhimento que estão fazendo é extremamente importante, né? Para as pessoas se sentirem mais próximas do Instituto de Física, né? E tentar ajudar, porque o primeiro ano costuma ser bem complicado, né? Para algumas pessoas, ainda mais se vier de escola pública, assim, igual eu vim de escola pública, então dá um trabalho danado, sei como é que é. Então, toda a ajuda que estão dando é bem importante. Então, parabéns por isso aí. Obrigado. E a nossa outra candidata é a Raquel Luxemburgo, que tem 26 anos e é mestranda na Interunidade de Ensino de Física e é da bancada da Junta de Trabalhadora do Partido Comunista Brasileiro. Boa noite, vocês dois. Como é que você está, Raquel? Oi, gente. Desculpa o atraso. Tô bem. Tá tudo muito corrido. Saudades desse grande CA. Mas obrigada pelo convite. É isso. Então, gente, eu vou explicar mais ou menos como é que vai ser o processo. E aí, para todo mundo saber como é que a gente se organizou. A gente pensou em fazer a live em 4 blocos, né? E aí vão ser os 2 primeiros blocos. Será um bloco de perguntas da gestão, que vai ser conduzido por mim. Eu vou falando as perguntas e vocês vão ter 4 minutos para responder. Cada um, né? São 2 blocos. O primeiro são um bloco de perguntas um pouco mais gerais, e os outros a gente tentou focar em algumas perguntas sobre ciência, né? Porque a gente é um CA da física e eu acho importante fazer essa ênfase. E aí, nos outros 2 últimos blocos, o terceiro é um bloco que vocês vão poder fazer uma pergunta direta para o outro candidato, e aí vai ter a réplica e a tréplica. Eu pensei uma pergunta só, porque eu acho que 2 já ia ficar muito cansativo. Então, o tempo de pergunta, deixa eu ver, é de 2 minutos, tempo de resposta de 4, e a réplica e a tréplica, 2 minutos também. E aí, no final, a gente vai abrir para as perguntas dos espectadores e ouvir o que a galera está assistindo a live e quer perguntar. Então, já mandem perguntas durante toda a live, não deixem para mandar só no final, que aí o Carlos, que está aqui no backstage, vai recolhendo as perguntas e vai colocando e separando já para a gente fazer as perguntas ao final. Então, perguntem o que vocês quiserem aí, fiquem bastante à vontade. Mas, enfim, gente, como eu falei, né, vamos para o nosso primeiro bloco. E aí, a primeira pergunta, ela é uma pergunta de apresentação, é uma pergunta muito mais simples, que é para vocês contarem um pouco da história de vocês, né, vocês falarem como é que foi essa jornada de vocês até a universidade, né, até a chegada da universidade, e aí depois eu pergunto outras coisas. Mas, Ipaves, quer começar? Vai lá. Eu começo, então? Então, a pergunta era para falar um pouco da minha história até chegar na universidade. Bom, basicamente eu estudei a vida toda em escola pública, né? Municipal, né? Em Taboão da Serra.
E aí depois estadual, eu me formei no Virgília, não sei se vocês conhecem, fica na Raposo Tavares, Virgília Rodrigues Alves de Carvalho Pinto, fica ali perto, no final da Raposo Tavares. Então, escola pública, né, eu moro no ponto final do Paulo VI, Coab do Candário, então fica ali pro lado da Raposo Tavares, todo mundo conhece. E assim, né, as pessoas perguntam por que eu escolhi física e a resposta nunca é aquela resposta bonita, né? Ai, foi porque eu via, sei lá, Mundo de Bikman, ou então assim, eu via as estrelas e queria ser cientista. Não foi bem assim, na verdade. Meu sonho de infância, de criança, assim, adolescência, era ser treinador de futebol. É um sonho diferente. Nunca pensei em ser cientista. E aí eu terminei o ensino médio em 2007, mas eu entrei na universidade, né, na USP, em 2010. Nesse tempo, 2007 a 2010, né, 2007 a 2008 eu trabalhei um ano, mais ou menos, como recepcionista na academia, e eu ficava tentando entrar na USP, né, eu tentei em 2007, 2008, e em 2009 eu consegui entrar. Então eu tentei primeiro matemática, porque eu achei que eu gostava de matemática, né, porque eu não gostava de física no ensino médio, eu achava que não gostava. E aí eu prestei 2 anos seguidos, não consegui, mas eu percebi que pela nota de corte, né, fazendo uns cálculos, eu conseguiria entrar em física. Então eu não entrei em física porque eu desde sempre quis fazer física. Foi meio que nota de corte, né? Era o que eu queria entrar na USP, então eu estava tentando, né, achar um caminho que eu conseguisse entrar lá, né? E aí eu comecei a fazer física. O primeiro ano, né, foi um ano sofrido aí, porque você sai de escola pública, não faz um cursinho pesado, né, forte, então você tem um pouco de dificuldade, né? Tem gente que não tem, né, mas eu tive. E o que me ajudou muito foi os amigos que eu fiz, pessoas que já estavam um pouco melhor preparadas, tudo. Então, esse foi, na verdade, o meu caminho até a universidade. Ah, faltam 2 minutos, achei que tava acabando, né? 2 minutos, mas então foi isso, né? Hoje eu estou no doutorado em física, fiz mestrado e também às vezes faço também um trabalho de divulgação científica, né? Me descobri na física, né? Mas não foi isso que eu queria no ensino médio, no ensino fundamental. Meio que eu não fui estimulado a querer ser cientista, né? Eu não ouvia falar, eu não sabia que existia a possibilidade de ser cientista, né? Nunca chegou isso para mim durante o fundamental ensino médio. Então eu gosto de falar assim também, né? Que eu consegui chegar na universidade. As pessoas gostam de falar de meritocracia. Nossa, a escola pública chegou na universidade, nossa, parabéns. Não, legal, eu me esforcei também, mas eu tive alguns privilégios, né? Eu trabalhei, como eu falei, por um ano, mas meus pais não conseguiam, eu não precisava trabalhar para sustentar as coisas em casa. Meus pais, minha mãe sendo diarista, meu pai trabalhador formal, eles conseguiam tomar conta da casa e eu era filho único. Então, isso já são os privilégios, né? E muitos amigos meus do ensino público não tinham essa escolha de, vou tentar me estudar e entrar na universidade. Então, muitos tiveram que trabalhar e continuar trabalhando, e aí você já vai criando essas barreiras para entrar na universidade pública, né? Então, essa é mais ou menos uma história que já, mais ou menos, como eu cheguei na universidade, né? Acho que muita gente nem sabe disso aí também. Agora que você me perguntou, que eu estou contando aqui, porque muita gente que conclua. Então é isso. Então muita gente nunca contei assim a minha história. Nem, você foi de surpresa essa pergunta e agora eu contei para vocês. Massa. Raquel, 4 minutos. Bom, então, primeiro que eu não sou de São Paulo, né? Eu sou de Salvador. Nossa, é muito difícil, é muito grande assim, a história. Mas vamos lá. Eu fiz química, né? Na universidade, eu não me formei em física. E todo mundo confunde por causa da minha pós-graduação no IPUSP. Todo mundo acha que eu me formei em física. Mas eu quase não me formei em química por causa de física, né? Mas tudo bem. Mas é isso. Eu não sabia o que eu queria no ensino médio, na verdade. Eu queria só me formar e sair do colégio, porque eu odiava a escola, assim. Eu tinha várias dificuldades, então eu não era
aquela melhor aluna, aquela pessoa curiosa, que sempre amou ciência, que é normalmente a história que todo mundo conta, assim, para falar como chegou no seu curso. Mas eu ia bem em química, eu gostava de química, eu não tinha nada contra, assim, exatos. Eu gostava muito de história também, eu adorava história. Mas aí eu fui para química, acho que é mais ou menos o mesmo motivo que o IPAVES, né? Tipo, era fácil passar, a nota de corte não era muito grande, eu não tinha dificuldade na matéria e eu entrei, né? E aí quando você entra que você vê o problema onde você se meteu, né? Então, já na graduação, né? Eu fiz 2 anos de bacharel, quase enlouquecia, assim, porque eu ficava trancado em um laboratório fazendo as coisas. E aí eu lembrei, né, que eu gostava muito de história no colégio e comecei a estudar história da ciência, que é o que eu estudo hoje no IFUSP, né? Meu orientador é o Ivan, no mestrado. E aí eu enveredei para essa área, fui para a licenciatura, me formei em licenciatura. Também comecei a militância por causa disso, né? Uma coisa que muita gente não sabe, mas o currículo da licenciatura em Química na Federal da Bahia é um currículo marxista, então você começa dando professor e o ensino de Química, onde você lê a introdução da filosofia de Marx, né? Vai lá no conceito do que é trabalho e tal. Então, isso foi me formando enquanto marxista, né? E outras coisas. E aí eu comecei a militar. E aí eu fiz a prova do mestrado para cá, para a USP. Estou no mestrado, estudando História da Ciência com o Ivan. Então eu estudo basicamente... Não tem muito a ver com o que perguntaram, mas eu adoro o que eu estudo. Eu estudo o Instituto de Física na época da ditadura, né? Então é muito interessante isso. Eu não sou desde sempre do Instituto, mas eu vim para estudar o Instituto. Então é um olhar muito interessante, assim. Mas é isso, basicamente, como eu entrei na universidade, né? Foi muito por acaso, e não por acaso, mas é o jeito que muito trabalhador, que muito filho e filha de trabalhadora entra na universidade pública, né? Do jeito que dá, porque a gente não tem esse direito ainda de escolha, realmente, né? Quando você não tem aí todo o aparato do Estado pensando em você, mas pensando em uma minoria. Então, eu acho que... Deixa eu ver meu tempo, esqueci. Mas é só isso. Então, gente, eu acabei de ver o tempo. Boa, Raquel. Bom, a gente pensou em contar um pouco esse processo, né? Então, a primeira pergunta, ela ia mais ou menos até a universidade. E aí, agora, a gente pergunta, né? O que levou vocês, enquanto cientistas, estudantes, com essa história, a se candidatarem, né? O que levou vocês à política e por que isso? Começa por mim ou a Raquel? Vamos inverter? Vamos ficar trocando? Tá, beleza. Eu começo. Bom, então, eu vou deixar o chat aberto, que eu estou no celular, e aí eu vejo o tempo. Bom, eu quando fui para a licenciatura, comecei a fazer parte de um programa, né, que tem na física também, que é o Programa de Iniciação à Docência. E aí, no governo Dilma, esse programa começou a ter uma série de reformas, né? E chegou uma época que quase acabou. Então, eu comecei a entrar no movimento estudantil por isso, né? Nas assembleias contra o fim do programa, a favor da educação e tal. Além disso, eu estando em um curso, né, de ciências, onde era majoritariamente masculino, você acaba sofrendo diversas contradições e episódios machistas, né, de assédio e tal. E aí, a partir disso, a primeira militância que eu quis me inserir foi o movimento feminista. Falei, beleza, vou ser feminista, é isso que eu quero, eu não gosto do machismo.
E aí eu fui procurar coletivos e tal, mas nenhum coletivo ou organização abarcava essa série de contradições que o sujeito que eu sou abarcava, né? Então, eu já contei essa história em uma entrevista que eu estava agora há pouco, por isso que eu cheguei atrasada, mas que é muito interessante, que, por exemplo, tinha um movimento que falava muito sobre o fato de que a mulher deveria decidir e poder mostrar o seu corpo. E aí eu lembro que eu fiz uma pergunta, mas, mano, todo carnaval de tarde tem lá uma mulher negra sambando nua na televisão em rede nacional. Então, tipo, não é a mesma pauta, não é a mesma coisa, sabe? E aí eu comecei a entender que quando eu falava de, eu quero emancipar a mulher e tal, eu não tô falando de emancipar a dona da Crefisa, né? Eu tô falando de emancipar a mulher trabalhadora, né? Então, eu tô falando de um feminismo classista. E foi aí que eu entrei dentro de um coletivo, eu entrei em um coletivo feminista, que é o coletivo feminista classista na Montenegro, que é um coletivo do PCB, e por aí eu fui entendendo, né, a necessidade de você conseguir realmente abarcar gênero, raça e classe, para você conseguir realmente ter essa emancipação que a gente fala, ter esse debate verdadeiro e conseguir realmente mudar as coisas. E aí eu entrei no partido, eu entrei na juventude no partido, eu faço parte da juventude do PCB e do PCB, né? E a candidatura do PCB não foi uma decisão. Eu não acordei um dia e falei, vou ser candidato pelo Partido Comunista Brasileiro. Não. O partido, ele pensou na bancada, né, que é a bancada da Juventude Trabalhadora, muito para tentar abarcar as diversas demandas que a Juventude Trabalhadora tem hoje. Então, a gente não tem perspectiva de ter CLT, aposentadoria, a gente tem um boom de entregadores de aplicativos que são jovens, negros, periféricos, né? Então, a gente tem uma juventude que não tem acesso à cultura, não tem emprego, e isso tudo mostra para a gente esse futuro que o capitalismo tem para a gente, né? E daí vem uma das hashtags que a gente usa na nossa bancada, que é o futuro de São Paulo, que é mostrar que o projeto que o PCB tem, tanto para São Paulo como de sociedade, a gente pode construir um outro futuro, né? E aí, com isso, o PCB reuniu diversos quadros, né, que pudessem refletir esse projeto, né? Então, não foi uma escolha minha, individual e tal, mas foi uma escolha coletiva, foi uma escolha desse corpo partidário, deu e dos outros, né, membros da bancada refletirem esse projeto que a gente tem, que eu acho que é mais ou menos isso. Perfeito. Vamos lá, Bruno. Sou eu, 4 minutos? Antes de responder, eu ia falar que eu conheço o Ivan, e o Ivan é um incrível. Adorei fazer o curso dele na graduação e foi muito importante na graduação o curso dele, porque até então só fazia... não fazia curso que você falava sobre história da física e pensasse de outro modo, e foi importante para mim. Isso foi para Raquel, e eu gosto muito do Ivan. Como que eu cheguei na política, né? Bom, quando eu entrei na universidade, eu não era nada politizado, eu era daquelas pessoas que falavam, eu não tenho tempo para política, eu quero falar só de física, só tenho tempo para estudar. E aí isso vai muito da construção que a gente tem ao longo da nossa vida, né? A gente aprende a querer se afastar da política, porque a gente começa a ver que a política... A gente aprende a achar que a política é algo ruim e feito por poucos, né? A gente é construído assim. Então, eu pensava desse jeito, muita gente pensa assim, e aí é uma coisa que a gente precisa desconstruir na sociedade. Isso é feito com o tempo, com a educação política, né? E aí... eu não percebi, mas eu já percebo onde começou a mudar meu pensamento foi quando eu entrei numa entidade, né? Eu entrei na Xerateria, é uma entidade da física que toca instrumento de percussão, né? Estilo escola de samba, mas dentro da Xerateria você encontra vários tipos de pessoas com vários tipos de histórias e militâncias, e aí com a conversa que a gente tinha semanalmente, e a gente vai meio que desconstruindo o jeito que a gente pensa, vai aprendendo, vai amadurecendo, e foi extremamente importante para mim. Então, eu diria para uma pessoa da física, procure uma entidade que você goste, atletismo, teatro, e vai conversando com as pessoas, claro, estude física, mas também vá para
faça outras coisas extracurriculares que é importante para o amadurecimento, né? Bom, e aí conforme você vai avançando no curso, né, você percebe que não tem como a gente se afastar da política, porque a bolsa de iniciação científica, a bolsa de mestrado, a bolsa de doutorado é política. Se entrar um governo que não gosta de ciência, não quer investir em ciência, em universidade pública, eles vão cortar verba e a gente vai perder bolsa. Foi o que aconteceu com a nossa esse semestre curso de física, né? A gente perdeu 85% das bolsas de doutorado. Isso aí é política. Então, se a gente já desde o início percebe que a gente não tem como se afastar muito da política, isso já meio que já vai fazendo a gente a trabalhar aos poucos durante a graduação, porque eu sei que é corrido, né? E aí, em 2018, foi quando teve a eleição, né, do Bolsonaro. Boa parte da minha família votou no Bolsonaro, mas antes disso eu já percebi que a minha família estava tendendo a Bolsonaro. Eu sabia que o Bolsonaro seria uma política ruim, sabia que ele ia prejudicar a minha família, principalmente, mas eu não consegui explicar para minha família isso, não consegui articular para mudar o voto dele. Então, o Bolsonaro foi eleito, eu comecei a procurar pessoas que eram engajadas, militantes, para tentar entender como que eles conversavam, como é que eles atuavam, né? E aí, nessa, eu acabei entrando meio que de cabeça, assim, nessas coisas, fazer meio que, vamos dizer, botar a mão na massa, fazer ações. Aí comecei a falar com o vereador, falei com o vereador, comecei a tentar entender como é que funcionavam as coisas. Nessa caminhada eu conheci, tem um minuto ainda, hein? Nessa caminhada eu conheci o Ataíde, que fundou o Resista, que é a bancada Resista que a gente está, e vem com a ideia de uma construção coletiva e que seja de baixo para cima, né? Pessoas comuns que, a princípio, está afastado da política, não gosta, mas que percebe os problemas que tem no seu bairro, na região, e aí a ideia é que a gente construa junto, né? Vê o problema, constrói junto, tudo. Essa foi a ideia da bancada Resista. Eu não tinha ideia de me candidatar, porque o meu objetivo de vida, não vou mentir, é ser pesquisador/cientista, mas durante a construção do movimento Resista, surgiu a ideia de fazer uma bancada coletiva, e ele falou que, aí a gente conversando, falou, pô, é importante ter um cientista, porque os cientistas precisam ocupar também a Câmara Municipal, né? E aí, nessas conversas, eu acabei aceitando o desafio de participar da candidatura coletiva com mais 4 pessoas. Concluí. Foi mal, gente, passei o tempo. Massa. Bom, a próxima pergunta, gente, ela dá em muitos caminhos, né? E aí, acho que é talvez a mais difícil desse bloco, que é como que vocês avaliam o cenário político hoje? Assim? Qual é a conjuntura que a gente está e qual é o desafio dos cientistas na política? Né? O que a gente precisa fazer? Qual é o maior desafio do nosso tempo? Né? Onde a gente está e para onde a gente tem que ir? É isso. Da última vez começou a Raquel, agora começa o Bruno. Pô, tá mais difícil que a minha qualificação no doutorado, as perguntas aqui, hein? Mas vamos lá. Bom, acho que não é segredo para ninguém que a gente está com um governo aí anti-ciência, né? A gente percebe que a pandemia foi desastrosa, a gente é um dos piores países, eu não vou falar com a pior, mas é um dos piores, vai, que está lidando com a pandemia, muito em função dessa ideia anti-ciência, de não confiar na ciência, e aí isso é um problema. E assim, já existiam os indicativos, né, quando o Bolsonaro assumiu, né, já começou indicando que seria assim, né, eu até tinha umas frases anotadas aqui, que eu acho interessante mostrar. O ano passado, começo do ano passado, 2019, ele já começou a soltar umas frases do tipo, não existe pesquisa no Brasil, e o pouco que tem é em universidade particular. Outra coisa era, a universidade só tem balbúrdia, só planta maconha. Foi, acho que o ministro da Educação falou isso. Ciência, a gente investe muito dinheiro, não tem retorno para a sociedade, né? Então, e começou a soltar essas frases para sentir a reação das pessoas, e aí no final do ano, começo desse ano, cortou verba da ciência. E aí, por que ele fala essas coisas para sentir a população e cortou a verba? É porque é um projeto, né? Se a gente pegar a pesquisa de percepção pública da ciência e tecnologia de 2019, ela é importante, não sei se vocês conhecem, é legal dar uma olhada, ela é bem legalzinha essa pesquisa.
em geral, o brasileiro, ele confia bastante na ciência e no cientista. Você vai lá, tá, 60%, 70% fala, não, confio na ciência e tal. Só que nessa mesma pesquisa mostra que 90% dos entrevistados, eles não sabem citar um nome de cientista brasileiro. 90%, não é errado, 90% não sabe citar o nome de um cientista brasileiro. E 88% não sabe citar uma instituição que faz pesquisa no país. 88%. Nem as universidades públicas, que representam mais de 90% de toda a pesquisa no país, elas são bem citadas, elas não são citadas. Então, quando o governo corta a verba, existe uma reação, né, os cientistas começam a fazer abaixo-assinado, a gente manda mensagem para deputado, faz entrevista, escreve em jornal, né, isso é uma reação que a gente faz para tentar combater essa política, né, de corte de verba, só que a gente precisa da população apoiando a gente, só que a população não sabe que a gente existe, né, vamos dizer assim, não sabe que a gente existe, não sabe que a gente pesquisa no país. Então ele soltou as frases, as pessoas usam isso para fazer fake news e meio que confirmar o corte de verba, né. Então é importante, né, sempre foi importante, mas agora mais ainda, divulgação científica para mostrar as coisas que são feitas na universidade, fortalecimento do ensino, principalmente fundamental, desde cedo mostrar quem são os cientistas, principalmente cientista mulher, né, porque a gente percebe que na física geralmente entra só homem, porque desde pequeno fala, ciência é coisa de homem, sei lá, a matemática é coisa de homem, mulher não faz isso. Então a gente precisa batalhar isso desde fundamental. E, agora, em 1 minuto, para o ano que vem tem uma coisa que é muito perigosa. A gente vai começar a vacinar, né, a receber a vacina da Covid, e já começou agora as fake news, né, os antivacina começou a aparecer. E tanto que saiu uma do Bolsonaro, não é mais fácil a gente investir na cura do que na vacina? Isso aí já é um indicativo que ele vai começar a atrapalhar a vacinação. Então, mais do que nunca, a gente precisa, nós aqui, estudantes, pesquisadores, divulgar como que funciona a vacina, educar as pessoas, para depois a gente, quando começar a vacinação, concluindo, para quando começar a vacinação, a gente ter o maior número de pessoas vacinadas e aí proteger a população como um todo, né? Boa. Raquel, 4 minutos. Bom, muito difícil responder essa pergunta em 4 minutos, mas eu vou falar uma parte. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa ter consciência é que, toda a crise que a gente está vivendo, né, ela não começou agora com o Bolsonaro, então todo o corte de verba da ciência, toda essa parte de realmente desmonte da ciência e tecnologia brasileira, ela não começa no governo Bolsonaro, né? Ela começa desde lá do marco da ciência e tecnologia do governo Dilma, né, onde o governo deixou que, né, as empresas privadas pudessem entrar na universidade, se utilizar da mão de obra barata, né, principalmente do pós-graduando, porque a gente é mão de obra barata, a gente está aí há mais de 6 anos sem reajuste de bolsa, sem direito trabalhista, sem direito previdenciário, sem nada, e ficasse muitas vezes com a patente, e toda uma lógica onde a empresa privada entra na universidade e explora, né, a universidade. Então você aí tem todo um desmonte. E você tem um desmonte também da gente pensar uma soberania, né? E aí, eu não estou falando uma soberania nacional, como muita gente, muitos partidos principalmente pautam, que a gente entregar tudo em empresas, né, mas que sejam nacionais. Não, a gente está falando da verdadeira soberania nacional, que é que é uma ciência popular, né? Que é a gente pegar a ciência e tecnologia e ser feita pelo povo e para o povo, né? Como quando a gente pensa que hoje a gente tem por exemplo, estava conversando com uma estudante da farmácia e ela falou comigo, tipo, a gente trabalha muito para a indústria farmacêutica, a gente pesquisa para a indústria farmacêutica, a gente não pesquisa para a população em si, né? E eu vivi isso muito em química também, essa contradição. Então, a gente tem esse desmonte da ciência, do que é ciência, desde que a gente tem muito estudante do IFUSP que acha que a ciência é neutra, né? Desde que tem muito estudante do IFUSP que quer pautar que físico não pode se meter em política, sendo que a gente tem o Mário Chamber, que foi um dos maiores físicos do Brasil,
que era do PCB, a Amélia Império, que dá nome ao nosso prédio, que era do PCB, né, que foi presa. Então, a gente tem aí diversos físicos que pautaram política, e uma política para melhorar a ciência e a vida da classe trabalhadora, né? A gente tem, por exemplo, a criação da FAPESP, eu não sei se vocês sabem, mas foi da bancada do PCB na Alesp, que era com Caio Prado e com Mário Schemberg. Então, quando a gente vai ver a história da física no Brasil, né? Quando a gente vai ver a história da ciência brasileira e a política, elas estão interligadas, porque se eu quero um país soberano, gente, você precisa investir em ciência e tecnologia. E se eu não quero um país soberano, se eu quero um país, né, que ele seja cada vez mais dependente, né, que ele não seja autossuficiente, você desmonta a pesquisa e a ciência, né? Você transfere essa pesquisa e a ciência para algo que não realmente volte para essa soberania. Então, você tem essa conjuntura atual. E para onde a gente tem que chegar? Eu acho que aonde o PCB quer chegar é a Revolução Brasileira, né, é no socialismo, mas a gente tem que entender que essa revolução, que essa mudança de sociedade que a gente tem hoje não vai vir nessas eleições de 2020, né? A gente tem consciência das limitações disso tudo, mas vai vir principalmente da organização de nós, filhos e filhas da classe trabalhadora, dos trabalhadores. E como é que a gente se organiza? A gente vai se organizar para finalizar, a gente vai se organizar desde se organizar no CA, né, e pautar a política de permanência estudantil, pautar uma transformação da universidade. A gente vai, agora nas eleições, ver quais são as candidaturas, quais são os políticos que realmente pautam a organização da nossa classe e pautam a política para os trabalhadores, e quais são os políticos que vão governar para as empresas, para os empreiteiros, e continuar, né, essa política para a burguesia e não para a gente. Né? Então, essa é uma pergunta muito difícil de responder, mas eu acho que é isso que a gente tem que começar a pensar um pouco, que não vai ser amanhã, né, que a gente vai conseguir. Perfeito. Não, antes de ir para a próxima pergunta, acho que as respostas de vocês foram maravilhosas. Acho que vocês conseguiram fazer o que dava para fazer nos 4 minutos. Né? Eu só queria pedir para que o pessoal que está assistindo a live que comente, que ponha aí as suas perguntas para que a gente tenha um bom saldo de perguntas para levar para o final da live. Né? Então, se você está aí um pouco inibido, desiniba-se e faça as perguntas enfim, para a gente fazer os candidatos ao final. Bom, eu vou... Tal que vocês falaram muito agora de ciência, né? A gente vai agora para o nosso bloco, que a gente separou algumas perguntas sobre ciência, né? Então, a primeira delas, eu vou adiantar uma pergunta, né, que seria no final, mas eu vou adiantar porque ela casa muito com o que vocês acabaram de falar. Né? Que quando o assunto é ciência, quem são os nossos aliados? Assim? Quem é que a gente pode contar na Câmara ou fora dela para poder aprovar a proposta de vocês? Né? O que vocês falaram aqui, com quem vocês vão se aliar? Né? Quem são as possíveis pessoas que podem nos ajudar nessa empreitada? Bruno? Como é o Bruno agora? Eu perdi. É o Bruno, né? Que começa? É a Raquel. Não lembro. Sou eu. É a Raquel. Tá. Bom, primeiro um beijo, Lufê, saudades. Eu vi o comentário dele. Bom, eu acho que uma coisa muito importante que a nossa candidatura tem é ser muito sincero com todo mundo. E falar que quando a gente estiver na Câmara, se a gente for eleito, a gente sabe que a gente vai ser uma candidatura, né, uma cadeira ao lado de muitas contra a população, contra o desenvolvimento da ciência, contra a classe trabalhadora. Então, como é que a gente vai fazer? Com quem que a gente vai contar? A gente vai contar com quem a gente acredita que a gente deve estar ao lado, que é a nossa classe, que é a população. Então, uma coisa que a gente sempre fala é que a gente não vai produzir um projeto de lei, né, do alto do nosso gabinete com ar-condicionado, que vai ser ótimo para divulgação científica em uma escola municipal, que vai ser ótimo para a Vila Sabrina, na Zona Norte. Não.
O que a gente quer é, primeiro, fomentar a organização e discussão dessas pessoas. Então, que as pessoas que moram na Vila Sabrina possam pensar junto com a gente, pautar o que é o melhor para o bairro, como o investimento tem que vir, aonde tem que vir, como tem que ser. E aí a gente construir isso junto com aquelas pessoas, né? Então, junto com as escolas municipais. Para isso ser uma construção coletiva. Por quê? Porque o que o PCB quer realmente, né, é fomentar o poder popular. Então, a gente quer criar esse germe de poder popular, onde a gente possa ter autonomia para discutir e organizar a nossa classe. E isso tem que começar de algum lugar, né? E a partir daí, quando a gente tiver lá o nosso projeto de lei feito, né, por exemplo, com a escola municipal que tem na Vila Sabrina e tal, e a Câmara reprovar, a Câmara não passar esse projeto, né, porque a gente sabe que a Câmara é, em sua maioria, feito por vereadores que vão governar não para a classe trabalhadora, mas sim para os empresários, essas pessoas vão saber que esse projeto de lei, né, que eles negaram, não um projeto de lei da bancada da Juventude Trabalhadora, mas eles rejeitaram um projeto de lei da Vila Sabrina. Eles rejeitaram um projeto de lei dos trabalhadores. E isso vai mostrar principalmente a barreira que a gente tem de pautar a política com quem não defende a nossa classe, né? Então, a gente quer principalmente mostrar que o nosso lado é o lado da classe trabalhadora. A gente se alia com a classe trabalhadora e quem se alia à classe trabalhadora? Quem tem um programa para a nossa classe, né? E, do outro lado, a gente também tem uma candidatura que não vai mentir e falar que a gente vai conseguir passar 30 mil coisas. A gente quer construir. A gente quer construir, pautar e levar a força da população. E aí, por exemplo, fazer ato dentro da Câmara dos Vereadores, mostrar para esses vereadores que quem realmente manda e quem realmente é dono de tudo é a gente, né? E não eles que governam simplesmente para o empresariado. Então, eu acho que é mais ou menos essa que vai ser a nossa atuação, né, dentro da Câmara. De ponte entre a institucionalidade, quem está fora da institucionalidade, mas principalmente para a organização desses trabalhadores, seja no bairro, na escola, no trabalho, em todos os âmbitos. Eu acho que é mais ou menos isso. Boa. Vai lá, Bruno. Queria falar que a gente está muito alinhado aí as duas bancadas, até na resposta lá teve o Mário Chamber lá da FAPES também. A gente meio que completou a resposta um do outro ali. Bom, no caso da atuação, a nossa atuação vai ser bem parecida com o que a Raquel estava falando. A bancada Resista, ela não surgiu com a ideia de ser uma candidatura, né? Ela surgiu com a ideia de ser um movimento, um coletivo de esquerda, para tentar agregar pessoas, não necessariamente pessoas militantes ou pessoas de algum partido, mas pessoas que estão meio que afastadas da política porque acham que política é algo ruim, ou é algo sujo, né, para mim, meio que tem esse mito, né, da política. Então, eles surgiu com essa ideia de juntar várias pessoas de várias regiões, mostrar para elas, perguntar qual é o problema nessa região, vamos pensar soluções juntos, para mostrar que é possível pessoas comuns também propor soluções e propor projetos para a Câmara, né? Por exemplo, a bancada Resista, o ano passado, pelo Ataíde, né, que foi quem emprestou o CPF, vai estar lá no dia da eleição, né, Ataíde da bancada Resista, 50 mil, né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre o que é a candidatura coletiva, para quem não sabe. Mas ele escreveu 2 projetos de lei, né? Então ele escreveu, eu não sei o número agora, mas depois eu posso passar para vocês. Mas um era para retirar uma taxa de personal trainer, que tinha a galera que é personal trainer, eles tinham que pagar para trabalhar em academia. E aí aquela galera reclamava muito dessa taxa, né? Essa galera que trabalha na área de personal trainer. Ele montou um projeto de lei, ele não é político, ninguém aqui é político, nunca foi político antes, mas montou um projeto de lei como pessoa comum. Foi até a Câmara, foi na Lesp, falou com a bancada ativista, com a Mônica Seixas, mostrou o projeto, ela gostou e ele está em tramitação. Um outro exemplo é o projeto de lei que também está em tramitação, que é para punir racismo, transfobia e homofobia nos estádios, né? Tem aqueles gritos homofóbicos direto no estádio. Também montou lá um projeto de lei, foi falar com a Mônica Seixas e está em tramitação. Então, a nossa ideia é ser mais do que uma candidatura, né?
só lá uma candidatura que, como a Raquel disse, vai ficar fazendo um projeto de lei lá dentro do gabinete. Não, a gente quer construir algo de meio que horizontal, né? E de baixo para cima. A população tem que se aproximar da Câmara Municipal. Assim como, falando mais fácil de entender, como existe às vezes, né? Existe um distanciamento da universidade com a população. Como eu falei, que as pessoas não sabem que existe pesquisa, né? É uma barreira. Também existe essa barreira da Câmara Municipal com a população, de modo geral. E como é que a gente quer com essa barreira? Trazendo as pessoas e construindo junto, fazendo educação política e mostrando que a política pode ser feita por todo mundo, principalmente pela pessoa que acha que ela não faz política, né? Então, a nossa situação é mais nesse sentido de construir um conjunto, assim, e bem alinhado com o que a Raquel falou, né? De construir em conjunto as coisas e meio que de baixo para cima. E aí a gente está fazendo isso, né? Fizemos vários grupos no WhatsApp com vários temas diferentes, e as pessoas estão propondo ideias, jogando ideias. A gente vai pegando as ideias, colocando as ideias no nosso site, nas nossas redes sociais, e são ideias que a gente vai colocando. E aí, o que a gente quer? Quer que as pessoas olhem aquela ideia e falem, pô, não gostei disso aqui, melhor ali, acho que poderia ser daquele jeito, e se a gente fizesse isso? Porque quando as pessoas vão participando, elas vão construindo junto o projeto, né? Porque foi como a Raquel disse, a gente vai colocar o projeto lá e a gente é resistência lá dentro, né? A esquerda é minoria lá na Câmara. Então, a gente pode até fazer um projeto maravilhoso para a população, vai chegar lá, vai ser votado e a gente não vai passar o projeto, né? Então, quando a gente já faz direto aqui, aproxima a população, fica mais difícil para ser rejeitado lá o projeto de lei, né? Valeu, gente, concluído. Boa. Não, eu estou pensando aqui, tem mais duas perguntas, mas eu acho que eu vou suprimir uma para poder já adiantar, porque a gente já tem quase 50 minutos de live, né? Então, a última pergunta, gente, ela é a seguinte: como que vocês avaliam as políticas públicas de São Paulo para a saúde, para a educação e para a ciência? Não que saúde não esteja vinculado com isso, mas para a educação, né? Como é que a gente avalia a educação do município e aí pensar a própria USP, né? Tal que ela está nesse âmbito, né? Querendo ou não, ela está inserida na cidade de São Paulo. Então, como é que a gente faz para aproximar então a ciência? A gente falou muito de aproximar a ciência, a Câmara dos Trabalhadores. Como fazer isso, né? Como que vocês avaliam essas políticas públicas para educação e ciência? Agora é o Bruno. Boa. Então, né? Eu tinha falado para vocês, né? Quando a gente comentado que quando vão fazer políticas públicas, né? Muitas vezes as políticas públicas elas não são baseadas em evidências, né? As pessoas fazem a política pública, acha lá que vai dar certo e monta a política, põe para votar. E às vezes, dentro da cidade de São Paulo, a USP estadual, né? Do estado de São Paulo, mas ela está dentro da cidade de São Paulo. E muitas vezes você pode resolver um problema procurando especialista dentro da cidade de São Paulo, né? Tem um local que tem enchente ali, a gente precisa resolver problema. Pode abrir edital, pode procurar especialista na USP, porque tem gente estudando problemas da cidade de São Paulo, dentro da cidade de São Paulo. Então, precisa existir essa conversa entre a Universidade e a Câmara Municipal, e essa conversa precisa ser mais ativa, né? Às vezes existe esse distanciamento. E assim, você pode propor, como eu disse, edital, né? Para a universidade fazer pesquisa e resolver tal problema, ou mesmo criar comissões com pesquisadores, especialistas da área. Lembrando sempre, a população sempre tem que participar disso, né? Que a gente precisa ficar no tripé, né? Quando vai fazer política pública. Tem lá a Câmara Municipal, tem que ter a população participando, porque ela precisa entender o que está acontecendo, ela precisa propor e falar os problemas e pensar a solução junto. E o especialista. O especialista a gente tem um monte ali no estado de São Paulo. A gente não precisa nem... tem exemplos interessantes fora do país, mas dentro do estado de São Paulo a gente tem, uma qualidade enorme que a gente pode fazer isso. Sobre a educação básica, eu tinha umas ideias, né, por exemplo, né, a gente está em crise climática, a gente precisa falar sobre crise climática, não vai dar tempo de falar, nossa, deu 1 minuto, já deu para concluir já? 2 minutos, desculpa, eu me concluo ali, foi mal.
Então, por exemplo, crise climática é um assunto muito importante, que a gente precisa falar, né? Não vai dar tempo de falar sobre tudo isso aqui. Aí eu pensei, na educação básica seria interessante falar sobre crise climática de modo interdisciplinar, em várias disciplinas, tal. Acho que eu vou propor uma coisa disso, né? Uma ideia sobre essa. Aí eu fui pegar o currículo municipal. E o currículo municipal já prevê isso. Já prevê, por exemplo, também falar sobre os cientistas brasileiros, tal. Então, tem o currículo municipal de São Paulo, eu dei uma olhada geral lá, eu não conhecia porque eu não sou professor do ensino municipal, mas ele aprende a ser muito bom. Então, o que precisa ser feito é conversar com os professores, né, com os alunos também, as crianças, os adolescentes precisam participar dessa discussão, para tentar conversar com os professores para organizar isso e tentar fazer com que esse currículo seja utilizado de fato, assim, né, a sua plenitude, assim, porque no currículo municipal, o papel lá na teoria, ele é muito bom. E aí, nesse negócio foi até por isso que, na verdade, eu entrei na bancada Resista, né? O pessoal, quando estava montando a bancada, falou, legal que você é da área da ciência, e você está na universidade, porque quando a gente for montar a política pública, fica mais fácil para essa conversa com você e com outros especialistas aí, eu não é que eu sou cientista e falo sobre tudo, né? Mas eu conheço especialistas e pessoas que entendem da cidade e podem ajudar a contribuir para as políticas públicas, né? Porque senão a gente fica fazendo política pública sem ser em evidências e aí acaba politizando coisas, né? Como, por exemplo, sei lá, volta à escola. Volta à escola. Volta porque eu quero. Volta porque eu não quero. Não. Pega o especialista, pega o epidemiologista, pega os estudos, vamos debater, vamos tentar ver qual o melhor momento de voltar para a escola, né? Isso é uma coisa que o pessoal não estava fazendo, estava meio que empurrando o pessoal voltar para a escola e a gente maior perigo na pandemia. E aí falta aí evidência, falta a participação de cientista, tanto da área de exato como cientista social. E é isso, já concluí, passei do tempo, não vi. Suave. Raquel, 4 minutos para finalizar o bloco. Bom, então, difícil isso, vamos lá. Vamos lá, vamos pensar primeiro na educação básica e depois da universidade. Bom, a gente compõe, né, e tem um projeto que é o Movimento por uma Escola Popular. E o nosso projeto para a educação municipal vem alinhado junto com esse movimento, né? Que é pensar uma escola, né, que seja gerida pela classe trabalhadora e para a classe trabalhadora. E aí, por quê, né? Vamos pensar, eu estava conversando com uma moça, né, e aí ela estava falando, a gente tem hoje, gente, mais de 20 mil crianças na cidade de São Paulo sem creche, na fila da creche. Quando a gente vai para o estado, esse número é 1 milhão e alguma coisa, né? E aí a gente estava falando, bom, se você e as pessoas do seu bairro, né? Então, você, os vizinhos, os funcionários da creche, o diretor, os professores, gerissem a creche. Qual ia ser a diferença, né? Então, você com certeza ia pensar em um orçamento para você conseguir ter infraestrutura nessa creche, então que não falte papel, que não falte vaga, né? Que seu filho possa ter soberania alimentar, então que coma bem, não coma o que hoje muitos alunos comem, que é tipo, a gente come, eu já vi muitas vezes, tipo, macarrão, tipo, de merenda. E além disso, ia pensar em um ensino crítico, né? Você quer o melhor ensino para as pessoas que você convive. Então, um trabalho que seja, um ensino que seja integrado ao trabalho, então, que desde sempre ele entenda o que é trabalho, não estou falando em emprego, estou falando trabalho, a importância do trabalho, né, a importância disso para a sociedade, entender a importância de uma outra forma de sociedade. Então, tudo isso aconteceria se a gente tivesse uma escola popular. Quer dizer, uma escola que fosse gerida pela classe trabalhadora, né? Então, por todo mundo, por toda essa comunidade escolar. E quando a gente chega na universidade, a nossa pauta é a mesma coisa, por isso que a gente faz parte do movimento para a Universidade Popular, né? Que é uma universidade feita pela classe trabalhadora e para a classe trabalhadora.
Porque se você for ver, teve um processo de democratização da universidade, que a gente está tendo um retrocesso agora. Só que a universidade, como ela não foi construída para a gente, né, da classe trabalhadora, então, para as mulheres, para os negros, para os setores mais precarizados, ela continua expulsando a gente de várias e várias formas, né? Então, e continua muitas vezes tendo essa barreira, né? Acho que todo mundo que está aí no movimento estudantil já ouviu várias vezes, a gente precisa romper com os muros da universidade, né? Mas o que é isso? É você fazer um ensino, uma pesquisa e extensão para essa população, para a nossa classe, né? Então, não pensar, né, quando a gente fala em química, quando a gente fala em farmácia, não pensar só o que a indústria farmacêutica quer, né? Mas pensar na nossa população. Quando a gente fala na física, que eu acho que é um debate que é muito engraçado, que eu sempre falo, nossa, às vezes, quando a gente vai num pragmatismo, quando você vai falar com alguém de teoria das cordas, essa pessoa vai ter muita dificuldade de falar o que imediatamente teoria das cordas vai impactar a classe trabalhadora. Mas a gente precisa entender que o avanço da sociedade não dá só em forma imediata, né? Então, a gente precisa de uma sociedade que dê todas as condições concretas e todas as estruturas para o filho e filha da classe trabalhadora estudar o que ele quiser. Então, se você quiser passar 10 anos estudando teoria das cordas, a gente precisa de uma universidade que te dê toda a estrutura para isso. Então, que dê permanência estudantil, né, que dê uma universidade para isso, então dê alimentação, livro, tudo isso. Então, eu acho que, para finalizar, né, aqui acabou, é pensar tanto em uma escola, mas em uma universidade que seja diferente do que a gente tem hoje, né? Que seja popular. E aí, popular não é só encher um monte de gente da classe trabalhadora. É que a produção seja para isso. É que toda a linha de construção da escola e da universidade seja pensando na nossa classe. Acabei. Boa. Passou um pouquinho do tempo, mas eu vou relevar. Bom, então, gente, agora a gente vai para aquele bloco em que os candidatos fazem perguntas um ao outro. Mas antes eu queria, né, reforçar e já agradecer as pessoas que fizeram algumas perguntas no chat, mas que não parem, que podem mandar mais perguntas e aí para a gente ter uma boa quantidade para fazer ao final, né? Bom, eu acho que agora é aquele momento que a gente tem o momento de pergunta, 2 minutinhos para fazer a pergunta, 4 minutos. Eu vou diminuir para 3, será? Não, vou deixar os 4, tá? 2 minutos de pergunta, 4 minutos de resposta, 2 minutos de réplica e 2 minutos de tréplica. Uma perguntinha, quem começou a última vez foi o Bruno, então agora quem começa é a Raquel. Vamos lá, Raquel, 2 minutos para a sua pergunta. Tá. Bom, minha pergunta vai ser muito simples, assim, eu acompanho o Bruno nas redes, né, e eu vi que a bancada dele tá em uma movimentação pelo Hospital Sorocabana e tal, né, que eu acho que é muito importante, a gente está tendo aí um desmonte da saúde muito grande, e aí quando a gente chega, por exemplo, na USP, apesar de ser estadual, e aí, por exemplo, do HU também ser estadual, a gente tem o HU que atendia uma população que é a população da São Remo, que hoje não tem mais o HU, majoritariamente, né? Está tendo um desmonte do HU. Também não está tendo o Hospital Sorocabana. A UBS está lotada, sucateada. Então, eu queria saber um pouquinho o que a bancada pensa sobre a saúde da cidade de São Paulo e o que ela pretende fazer quanto a isso. Bom, então, no Sorocabana foi uma história um pouco mais, bem antiga até, foi em 2019, assim, no começo de 2019, falaram para mim, o Sorocabana é um hospital que está fechado lá, e a população quer que abra, já faz 10 anos, tudo, e aí naquela época eu estava tentando entender como é que funciona, né,
política, as coisas, nunca tinha feito nada assim ativo, né? E aí eu acabei mandando um e-mail dei um Google, procurei qual é o vereador que estava focado no Sorocabana, né? Tentando reabrir ele 100% SUS, né? Porque pode querer reabrir, mas não 100% SUS, aí é complicado, né? E aí encontrei um vereador, fui lá conversar com ele, e aí ele me explicou a situação, que tinha um problema entre o Estado e o município. Ah, detalhe, deixa eu falar, o Sorocabana atendia 20 mil pessoas por mês, e ele tem 7 andares. E aí ele estava atendendo só o térreo, eu acho que agora em agosto abriu mais um andar, não sei. E existe uma briga entre o Estado e o município, porque parece que o terreno é do Estado e alguma parte é do município. E aí a ideia é que todo Sorocabana fosse para o município e abrisse ele 100% SUS, né? Os 7 andares. E aí ele ia fazer atendimento da população ali da Lapa, né? Ele atendia 20 mil pessoas por mês. O HU também tem esse problema de desmonte, que a Raquel falou, mas nosso papel como vereador, né, é de pressionar o executivo, a prefeitura, e pressionar para pedir para a reabertura. Então tem que ficar mandando ofício, tem que ficar cobrando, tem que se reunir com a população ao redor, e junto com a população fazer pressão, porque só com a pressão das pessoas ali próximo ao hospital, e mais pressão dos vereadores, aí que a prefeitura vai e realmente reabre Já que eu concluí já? Nossa, foi mal. Reabre o hospital. Ah, não, 2 minutos. É que eu vi concluir ali, foi mal. Aí assim que você vai conseguir reabrir o hospital, né? Então, outra coisa, né? Isso foi uma pergunta de modo geral, assim, mas eu sou usuário ó. Eu uso o SUS direto, né? Por questões minhas aqui da minha família, eu uso o SUS quase sempre, então quase mensalmente eu vou no SUS ou semestralmente. E geralmente tem aquelas filas, né? Aquelas filas de espera, às vezes demora para ser atendido. E as pessoas geralmente ficam muito bravas e acabam descontando na enfermeira, descontando na pessoa que trabalha lá, né? E aí, nesses últimos 1 ano, 2 anos que eu tenho frequentado direto, eu comecei a conversar com as pessoas para tentar entender o que poderia melhorar, né, o atendimento. E, assim, a maioria das pessoas falam que precisa contratar mais gente, né? Porque as pessoas ficam fazendo trabalho de 4 pessoas, 3, 4 pessoas. Então, você acaba deixando o atendimento ruim. Então, você precisa pressionar, sim, e fazer com que seja contratado mais pessoas para trabalhar, que tenha atendimento 100% SUS no Sorocabana, porque já tentaram leiloar ele recentemente para, sei lá, para ser um prédio privado, já tentaram fazer várias coisas aí, mas não conseguiram. Então é uma luta, a gente assinou o termo lá com o comitê de gestão do Defesa Sorocabana, não foi só a gente, tem outras candidaturas também, acho que o próprio Boulos, candidato, também assinou, e o papel do vereador é essa, né, de cobrar, fiscalizar, juntar com a população e fazer com que isso realmente funcione, né? Mas é mais ou menos essa nossa linha aí de saúde. Usei mesmo meu tempo, ó, faltava 1 minuto aí. Sua réplica, Raquel. Bom, eu vou falar então um pouco do que a gente pensa para a saúde, né? Bom, hoje, cada bairro tem um conselho de saúde, né? Assim como o conselho de bairro, mas todos os conselhos que a gente tem hoje, eles são conselhos participativos, né? Isso quer dizer o quê? Que a prefeitura vai ouvir vocês, ou vai fingir que escuta, né? E aí vai acatar ou não o que foi deliberado, né? E o que a gente quer, e como eu falei lá no começo da live, né, as candidaturas do PCB vêm muito nesse sentido, de fomentar a organização da nossa classe, né, de conseguir realmente fazer com que a gente se organize, discute, delibere as coisas. A nossa principal pauta é que a gente lute e consiga fazer com que esses conselhos sejam deliberativos. Então, que dentro de um conselho popular, por exemplo, a gente tenha o conselho de saúde, onde as pessoas vão discutir e deliberar o que vai acontecer com a UBS, né? Quais são os médicos que mais precisam ter na UBS, quantos turnos,
quantas vezes na semana, quanto de pessoal, quais equipamentos. Isso é fomentar o poder popular, né? Fomentar com que você discuta. Então, fomentar, a gente vai ter uma unidade da UBS. Não, mas o bairro é muito grande, a gente precisa de 2, né? E aí a gente ir discutindo o que fazer com o orçamento, por exemplo, da saúde para esse lugar, né? Porque o que o Bruno falou é o que acontece. Hoje a gente tem uma UBS funcionando com um funcionário, fazendo trabalho de 2, de 3. E aí, olha que incrível, a gente tem um desemprego lá em cima, e aí a gente poderia estar contratando 2 e 3 mais pessoas para esse carro, né? Então, a partir do momento que a gente fomenta essa organização da nossa classe, a gente vai ver que tem como criar frentes de trabalho no próprio bairro, né? Seja na UBS, seja em um hospital como é no Sorocabana, seja em mais diversas frentes de atuação, né? Por isso que a gente acha que fazer esses conselhos deliberativos são importantes para a gente conseguir realmente fazer as políticas avançarem. Acabei. Desculpa, gente, eu não tinha abrido o chat, desculpa. Suave. Agora, Bruno, sua tréplica. Eu achei que era já a minha pergunta. Eu também não tinha pensado na pergunta, nem pensei na tréplica. Não, o que a Raquel falou é bem isso mesmo que a gente pensa. Ela tá a gente vai nessa linha também. Capaz de até a gente trocar, né? A gente pode trocar figurinhas, né? De plano de projeto de vereança. A gente também tem pensado algumas ideias, né? De melhoria, assim, por exemplo, de saúde da mulher, né? Uma ideia que surgiu lá também entre nossos grupos lá, né? Que era de fazer com que a mulher que participasse de todo o pré-natal, no final do pré-natal ela ganhasse um enxoval, que aí desse modo você incentiva a pessoa a cuidar da saúde dela, da saúde da criança, tipo, é umas coisas que vão surgindo lá no grupo, né, e foi uma coisa que eu lembrei agora da saúde, e aí é bem isso que a Raquel falou, tipo, a gente vai fazendo essa construção sempre as pessoas precisam participar, né, não tem como a gente ficar fazendo política, sempre a Câmara joga ali a política pública e a população aceita. Não, a população tem que ser desde baixo aqui, né? E eu não... falta 30 segundos. A população tem que participar mais, é isso que a gente foca muito na bancada Resista, de trazer as pessoas, entrar no grupo, cada um tem seu tempo, mas vamos lá, vamos pensar, discutir problemas, pensar soluções para a saúde, vamos construir junto. Quanto mais gente participar da política, gente comum, gente que acha que não deveria estar na política, vai ser melhor para a gente, vai ser melhor para a população de modo geral, e a gente vai realmente começar a construir mais para frente coisas bem melhores, né? Mas a população precisa participar de algum modo. Concluí já aqui, ó. Nem vi. Eu não tenho essa experiência de pergunta réplica, eu não sou político, não. Aí agora vamos fazer a perguntinha do Bruno e a gente vai para as perguntas das pessoas do chat. Suas perguntas, Bruno. Eu vou fazer uma pergunta bem simples, porque acho que a gente não falou muito sobre isso aqui. É explicar um pouquinho para as pessoas que estão assistindo o que é uma bancada coletiva. Vai todo mundo entrar? Você que vai ser aceita lá como vereador? Como é que funciona isso, bancada coletiva? É uma coisa que eu não conheço. Bom, então, eu acho que a primeira experiência que São Paulo teve com uma bancada coletiva foi a bancada ativista, né, que está na Lesp agora, mas basicamente assim, hoje a gente só pode, né, colocar um nome, né, então legalmente não vai ser lá a minha carinha que vocês vão ver na urna, se vocês apertarem 21021. Vocês vão ver o nome Igor da Juventude Trabalhadora, né? Que ele é a pessoa que está registrado, né? Então, basicamente, são 4 pessoas na bancada, né? O Gabriel, o Igor, eu e o Bruno, né? E o nome tal do Igor, porque hoje a gente tem, a gente está disputando uma cadeira, né? E aí, basicamente, o que a gente acha de interessante, né? E falando do PCB,
o que a gente acha de interessante em bancadas coletivas, né, em candidaturas coletivas, é essa política de você não pautar, né, um rosto, um nome, um ser messiânico que vai trazer a resposta de tudo. É isso que a gente quer com uma bancada, né? É falar que essa candidatura não é sobre o Igor, não é sobre mim, não é sobre o Bruno, não é sobre o Gabriel. É sobre um projeto, né? Tanto que, para além disso, o PCB, ele, historicamente, ele pauta o voto em lista fechada. Porque o que a gente pauta é que a gente faça uma discussão sobre projeto, não sobre a pessoa. Então, qual é o projeto do PCB para a cidade de São Paulo? Né? Qual é o projeto do PCB para a cidade de Rio Preto? E você ir conversando. Então, ser um projeto, ser uma disputa programática, né? Porque de eleição em eleição tem essa pessoa que vira X pessoa do postinho, X pessoa de qualquer lugar. E aí ela vai falar como se ela fosse resolver tudo no seu bairro. Mas ela é de um partido, muitas vezes, que vota a favor da reforma da Previdência, vota pelo sucateamento e pela venda de empresas públicas. Então, o projeto que ela está não é um projeto para a população. Então, não importa se ela é não sei quem do postinho, que é seu vizinho, né? Chegando lá, ela vai aplicar um projeto. E aí, por isso que a gente está colocando uma bancada, né? A gente está disputando uma cadeira, que vai estar lá o rosto do Igor, mas para apresentar um projeto, né? Que é o projeto do PCB para a cidade de São Paulo, que é também para falar sobre o nosso projeto de sociedade também, mas para a gente ter essa conversa, porque o nosso projeto é construído a várias mãos, né? O PCB tem uma série de coletivos, né? Tem o nosso coletivo feminista, nosso coletivo negro, LGBT, a juventude, a gente tem a nossa corrente sindical também, e todo esse corpo partidário faz o nosso projeto político, né? Por isso que não é um projeto de uma pessoa. Então, a gente entra enquanto bancada para refletir esse projeto. Acho que é isso. Dois minutinhos da réplica. Ainda bem, porque ela já falou praticamente tudo o que eu iria falar, mas agora eu só coloco algumas coisas da bancada Resista, né? Bem isso que a Raquel falou, acho que era importante a gente falar um pouco sobre isso, porque muita gente me perguntou, né, no direct, no inbox, mas como assim você? Quem vai estar lá? É você? Como é que funciona isso? No nosso caso, quem emprestou o CPF, né, foi o Ataíde, que é o fundador do Resista, e aí vai estar lá a Ataíde Roberto, o Ataíde da bancada Resista, mas é a cara do Ataíde, né? Nós somos em 4 pessoas também. O Bruno que ela estava falando da candidata dela não sou eu, é outro Bruno. Eu estou na bancada Resista, né? E aí quando você digita lá 50.000, 50.000, faltou um zero, vai aparecer a cara do Ataíde, mas nós somos em 4, né? Tem a Marta, que é lésbica e fez marketing, propaganda. Na época da Irondina, eu acho que ela trabalhou com a Irondina uma época de GCM, mas foi na época da Irondina. A gente tem o Jimmy ele é formado em Educação Física, hoje ele está fazendo Faculdade de Educação ali na Faculdade de Educação da USP mesmo, e aí ele já atua na rede municipal aí, no fundamental, que eu quero dizer. Foi voluntário também na acampamento Pinheirinho. E aí a gente tem o Ataíde, né? O Ataíde ele é formado em Pedagogia, História, Educação Física, e ele é bem ativo, assim, né? Como eu disse para vocês, em 2019 aí ele montou 2 projetos, mandou para a bancada ativista, que a Raquel citou, e está rolando em tramitação em os 2 projetos de lei que ele escreveu lá. Mas é isso, a bancada coletiva, né? Meio que a gente faz tudo em coletivo, assim, né? Meio que horizontal e de baixo para cima, sem ter alguém que aquela pessoa vai salvar a pátria, né? Que a gente tem muito de procurar um herói para salvar as coisas, e as coisas têm que ser feitas coletiva, né? Por todo mundo. Raquel, você quer a sua tréplica?
Eu acho que não precisa, mas eu posso apresentar o pessoal da bancada, já que o Bruno apresentou. O 2 minutos. meu Bruno, né? O Bruno da minha bancada, que é o Bruno Curaim, ele é tatuador, então o eixo principal dele, né? Que ele dialogue, que ele tem uma proximidade, é o de cultura, então a gente tem uma pauta de cultura muito forte, acho que para dialogar com a juventude, a gente precisa muito dialogar sobre cultura. Tem o Gabriel Tavares, que ele é estudante da USP, né? Ele faz ciências sociais e ele trabalha também na central de atendimentos, então ele pega muito esse eixo, né? Do jovem que já é trabalhador, principalmente nesses trabalhos precarizados. Eu acho que quem conhece alguém que já trabalhou em central de atendimento sabe o quão precarizado é esse tipo de trabalho. O Igor Galvão, que é o que vai aparecer lá na hora, que é Igor da bancada Igor da Juventude Trabalhadora. Ele faz estágio já dentro da prefeitura, né? Ele faz gestão de políticas públicas lá na EASH. Então, essa parte de orçamento, direito à cidade, ele tem um acúmulo muito bom e muito importante para quem quer realmente pautar a política na cidade de São Paulo. E eu, como você já conhece, que eu sou professora de Química e faço mestrado aqui no IFUSP, né? E basicamente é essa a escalação da bancada. Top, gente. Não, agora a gente já concluiu basicamente toda a nossa sabatina. Agora vem as perguntas dos espectadores, né? O pessoal que fez a pergunta no chat. E aí eu vou pedir para o Carlos já colocar aqui. A Câmara de Vereadores será um campo de batalha com campos dos mais reacionários, indo do PSL ao PSDB. Como, na prática, uma bancada socialista, ainda mais com jovens, pode atuar não apenas na defesa de direitos adquiridos, mas na conquista de novos. A gente já está com 1h15, eu vou passar para 3 minutos de resposta. A gente tem algumas perguntas. Pode ser 3 minutos? E aí começa... Raquel? Pode ser. Bom, Lufê, vamos lá. 3 minutos, vou me atentar a isso. E aí vou começar com uma historinha, porque infelizmente eu trabalho com exemplos. Em uma aula, né, que eu estava pegando no mestrado, um professor soube que eu era do PCB. E aí ele falou, porque a bancada do PCB na LESP era pequena, mas fazia muito barulho e conseguia muitas coisas. E esse barulho não é só porque a bancada do PCB na LESP ficava gritando, feito uns loucos esperados. Você tá lá o Caio Prado e o Mário Chamber gritando com as pessoas. Não. É porque, como a gente fala, né, de trazer a população para dentro da Câmara dos Vereadores, é isso. É a gente construir e estar cotidianamente nos lugares, ouvindo a população, discutindo com a população, formulando com a população. E aí a gente constrói, por exemplo, um projeto de lei. E aí a gente não vai, por exemplo, como aconteceu, né, lá na LESP, no PL 529, ficar tendo 1000 reuniões, desde o Novo até do PSL, para fazer os conchavos eleitorais. Não. A gente vai levar a população para lá. O que a gente quer é que a população cobre que isso seja votado. Que a população olhe no olho do vereador, que vai falar não para ela, e fale, eu lembro da sua cara. Daqui a 4 anos eu vou lembrar da sua cara, né? Então, mostrar para a população que o poder é dela, o poder é nosso, né? Então, é a partir daí que a gente vai fazer o enfrentamento, né? Eu acho que esse é o mais importante, né? Eu acho que, além de estar lá para ser uma tribuna de denúncia do capitalismo, de denúncia de, por exemplo, um governo de extrema-direita, como é o governo Bolsonaro, mas é também o lugar para a gente usar para a população conseguir se organizar e entender a força e o poder que tem. Eu acho que é mais ou menos isso, gente. Aí, boa. Tempo perfeito, Raquel. E Pavis, quer responder? Claro, vou ser mais rápido ainda, porque a Raquel foi perfeita aí, né? Porque, tipo, o que acontece muito agora, né, que eu acho que até comentei um pouco, o partido
esse partido de esquerda acaba sendo meio que só resistindo lá, né? Tentando não deixar que leis que prejudiquem a população. E aí, o ideal seria que várias candidaturas de esquerda, né? Tipo, a gente vai ser eleito, né? A bancada resista, a Raquel também vai ser eleita para a bancada dela, e aí são duas, mas aí tem que eleger várias bancadas para aí a gente ter um número suficiente para conseguir implementar as políticas públicas e não deixar que as políticas públicas ruins para a população passem, né? Mas é difícil, né? Se você for acompanhar o histórico no Brasil, em São Paulo, tudo, vai ver que é difícil acontecer isso. E aí o ideal é isso que a Raquel falou mesmo, que é o que a gente também que a gente quer, de pegar a população e falar, vem cá, você também é importante na política, você vê os problemas, você também pode propor soluções. Então, vem aqui mais próximo da Câmara. Como eu disse, eu não sabia eu nunca tinha feito de falar com o vereador, mas eu mandei e-mail e falei, eu quero saber sobre o Hospital Sorocabana e sobre o Parque Orlando Vilas Boas. Aí o vereador falou, vem aqui falar comigo. Aí eu fui lá, conversei, tentei entender, fiz uma pressãozinha de gente comum, mas se todo mundo fizer um pouquinho, todo mundo é muita gente, né? Mas se várias pessoas começam a fazer isso, começam a participar mais da política, e aí fica mais difícil para passar, por exemplo, essa PL 529 que deu um trabalho, né? E ela passou ainda, mesmo a gente tirou o artigo 14 lá, que prejudicava as universidades, a FAPESP, mas muita coisa passou, mas teve muita movimentação de pesquisador, e as pessoas também foram comprando essa ideia, mas mesmo assim várias coisas passaram. E aí como é que resolve isso? As pessoas precisam estar junto com a gente. A gente não pode ser... claro, a gente vai representar a população lá, né? A gente está representando, mas a gente tem que trazer a população lá. A gente precisa ser meio que uma ponte, né? Entre as pessoas e a Câmara. A gente não pode ser o chefe ali, né? Ah, vamos resolver seus problemas. Não. Vem com a gente e trabalha junto. Essa é a nossa ideia, né? Para além da nossa candidatura, a ideia do Resista mesmo, de a gente colocar as pessoas no grupo, ficar conversando, falando sobre problemas, tudo. E aí a gente vai meio criando essa galera, assim, mais politizada, assim, vamos dizer, e que queiram participar mais ali da política institucional, vamos dizer. Aí deu 1 minuto, hein? Massa. Próxima perguntinha aí. Vamos lá. Pergunta para Raquel. Pensamos que o pensamento anti-ciência citado por você visa o desmonte da ciência ou o desmonte do pensamento científico da população? Ah, é uma pergunta, desculpa. De novo, pensamos que o pensamento anti-ciência citado por você visa o desmonte da ciência ou o desmonte do pensamento científico da população? Você citou que muitas empresas aproveitam o sucateamento para usar mão de obra barata. Então, pensando novamente no desmonte, a ideia é beneficiar grandes empresas. O PCB está ciente de que a classe que será mais prejudicada nessa situação, a princípio, será a pequena burguesia. Por isso o uso da palavra trabalhador? Pergunta do Robson Gomes. Pode deixar a pergunta para eu ir lendo, porque é muito grande. Tá, eu vou responder por partes, tá? Basicamente, a parte do desmonte da ciência e do pensamento anti-ciência, né? Bom, quando a gente fala do pensamento anti-ciência, do desmonte da ciência e tecnologia no Brasil, como eu falei, não é uma coisa que começou agora. É uma coisa que vem de muito tempo, e eu acho que, infelizmente, a pandemia mostrou pedagogicamente as consequências de você ter uma política dependente na parte de ciência, né? Na parte de um país dependente. Então, é você não ter reagente para produzir teste. É você não ter infraestrutura, muitas vezes, para construir respiradores mais baratos, né? Então, é basicamente isso. A gente viveu por muitos anos uma política de sucateamento da nossa ciência, né? E aí, quando eu falo sobre quem vai se beneficiar com isso tudo, né? E aí, quem vai ser o trabalhador que vai perder, que vai se beneficiar, eu estou falando que quem ganha com isso tudo é a Neoquímica. Quem ganha com isso tudo são as grandes indústrias farmacêuticas, por exemplo. Quem ganha com isso tudo, quando a gente chega na educação, são os grandes conglomerados educacionais. Eu não estou falando, por exemplo,
de uma pessoa que tem uma farmácia de bairro. Eu não estou falando daquele pequeno produtor de sabonete, sabe? Eu estou falando de quem realmente lucra com a nossa exploração, quem realmente dita, né, muitas vezes, e direciona a pesquisa científica, né? Então, é basicamente isso. Quando a gente pensa, né, em quem vai ganhar e quem vai ser prejudicado, é pensar que é isso. O que o PCB visa e o que o PCB entende como soberania nacional é soberania popular, né? É uma ciência sendo pensada e produzida para a população, né? Não sendo uma ciência que seja pensada e produzida para as grandes empresas. Eu fiz 2 semestres, para finalizar, eu fiz 2 semestres, e aí, dando um exemplo, eu fiz 2 semestres de engenharia química, né? E aí a gente aprende o quê? Dessa parte de administração, de empreendedorismo e tal. Como aumentar o rendimento, como dar mais lucro, como tal coisa. Mas em nenhum momento a gente tem uma parte de pensar como essa engenharia que você faz pode atender a população. Como a gente pode fazer algo, né, que tenha um pensamento que não vai acabar com o planeta. Então, muitas vezes a gente não tem esse pensamento. Muitas vezes, a própria universidade, na parte do ensino, faz com que a gente aprenda como a gente vai fazer a empresa ter mais lucro. Então, é basicamente isso que a gente está falando, né? De uma ciência e tecnologia não voltada para essas empresas, mas para a nossa população. Eu acho que é isso. Não sei se ficou confuso, mas... Bruno, quer comentar? Eu não entendo muito do PCB, brincadeira. Eu posso comentar umas coisinhas assim, né, de como a gente pensa a ciência, né? A gente tem a ciência de base, que não necessariamente vai dar um lucro agora imediato, mas pode dar um lucro no futuro, né? Que é o que eu faço, na verdade. Eu faço ciência de base, muita gente na física faz ciência de base. E a lógica que vem passando é que a gente precisa de uma ciência que dê lucro e que seja aplicada o mais rápido possível. E aí, esse foi um dos problemas que a gente, que foi que se cortaram nossas 85% de bolsas de doutorado na física. Foi justamente isso, eles modificaram, acho que foi no CNPq e na CAPES, eles modificaram o modo de entregar as bolsas, só que eles não pensaram que na física, por exemplo, a gente faz muita pesquisa de base. E aí, quando chegou o resultado, 85% de corte de bolsa, porque a gente não tá fazendo aquela ciência de empresa, assim, né? E aí é uma coisa que está os professores estão tentando arrumar bastante agora, lá, o pessoal da pós-graduação e tal, e estão conversando com a CAPES, para tentar arrumar para o semestre que vem. Eu não sei como é que está agora, mas eu lembro que na época, quando começou esses problemas, até estava conversando com o Abramo, que é da pós-graduação, arrumei 2 entrevistas lá para ele na época, lá, falei, mano, solta lá, e fez a entrevista, soltou lá para tentar pressionar, mas a gente perdeu 85% das bolsas por causa dessa lógica aí que soltaram lá na financiamento. Suave. Aí eu acho que, não sei se tem mais alguma pergunta, depois tem essa do Iago, mas aí não sei se vai ter mais alguma, depois você me avisa, Carlos. A última pergunta, ou então uma das últimas, né, não sei, é do Iago Ribeiro. Tem uma pergunta para os dois. Já que ambos parecem pensar na participação popular na política, como vocês pensam os mecanismos concretos de interação com os trabalhadores? Bruno? Bom, a gente já está fazendo isso já numa construção já que é bem coletiva, a gente está tentando agregar as pessoas nos grupos de WhatsApp, fazer elas participarem, construir junto, então isso já é um passo. Mas aí, a gente eleito não pode ficar só também nas redes sociais, né? Porque senão fica muito afastado da população. É importante, aí é uma ideia, né? Talvez você crie, eu não sei o nome que eu posso dar para isso, mas como a gente tem um gabinete na Câmara, mas a gente cria mini gabinetes espalhados por regiões para que a gente vá até lá e converse com a população, sabe? Faça eventos e, essa semana a gente vai na região
Oeste, ali no João 23, eu falando perto da minha casa. João 23, Jardim Alpoador, e a gente vai trocar ideia, e vai lá, junto com a população, porque tem essas partes mais afastadas, assim, né? Tem muito liderança, né? Liderança da comunidade, assim. Então tem como fazer essa conversa, né? É que os políticos atuais, assim, né? Não todos, mas a maioria não faz, né? Eles ficam lá presos no gabinete, soltando as leis, respondendo e-mail quando quer responder e-mail. Mas eu acho que é importante a gente ter, de algum modo, ter algo na localidade para que você consiga conversar mais facilmente com as pessoas. Essa é uma ideia nossa, né? A gente não está discutindo ainda. Mas e também criar eventos na Câmara Municipal mesmo. Fazer com que as pessoas venham à Câmara Municipal, semana, sei lá, da ciência na Câmara Municipal, e aí leva a gente lá e traz pessoas, semana de falar sobre trabalho, não sei o que lá, e faz curso e convida as pessoas para elas irem para dentro da Câmara Municipal e meio que se identificar lá dentro. Acho que é mais ou menos isso, a gente está meio que discutindo nessa ideia, né, de tentar aproximar as pessoas, mas também ir até as pessoas, né, não ficar longe do gabinete. Traz para a Câmara, mas também vai até as regiões e faz eventos nas regiões, né. Meio que descentralizar o poder, né, fica muito centralizado lá, tem que ser centralizar e tentar chegar nas regiões mais afastadas. Falo isso por causa que eu moro no ponto final do Paulo VI, eu acho que nem Santinho Panfleto chegou lá na perto da minha região ainda, mas vai chegar, nas próximas eleições vão chegar um monte de gente lá. Bom, então, eu acho que indo um pouco nessa linha, né, é a gente pensar e aí estruturar como a gente vai fomentar essa organização nossa, né? E aí eu acho que o nosso papel, né, enquanto ponte, enquanto representação, é muito não chegar e falar: olha aqui o que eu fiz para você. Daqui a 2, 4 anos a gente se vê e eu vou mostrar tudo que eu fiz. Não, é que, por exemplo, a gente está começando um trabalho agora lá na Vila Sabrina, né? Então a gente vai sempre lá, a gente conversa com a população, domingo, dia de feira, a gente está lá e tal. E aí tem muita gente que está desiludido com a política, que fala, mas o pessoal só vem aqui de 4 em 4 anos, em época de eleição e tal, não sei se eu confio. Eu falei, beleza, lê o nosso panfleto, lê o nosso programa, vamos conversar. Se mesmo assim você continuar desse jeito, dia 16 de novembro, né, eleição dia 15, dia 16 de novembro, você vai mandar a mensagem para o WhatsApp. Porque o que a gente quer é um trabalho contínuo. Não é um trabalho que se encerra dia 15 de novembro. Então, o que a gente precisa fazer para ter essa interação concreta, né, com os trabalhadores é continuar lá, é continuar indo, é continuar nesses espaços, é continuar indo na feira, conversando com a população e falando, e pautando. Nossa, o Bruno Covas pegou a calçada da Vila Sabrina, acabou com a calçada, botou uma calçada nova, de péssima qualidade, que tá rachando, não tem nem 6 meses. É a gente pautar a população. Cara, vocês têm todo o poder para conseguir mudar isso. E a gente está com vocês nisso. A gente tem limitações. Tá na Câmara dos Vereadores não é ter todo o poder do mundo, a gente sabe disso. E eu acho que o que é vital para a gente conseguir essa interação é continuar nesses espaços, é continuar com a nossa classe, é continuar pautando a organização dessa classe e não sair disso. E isso vai crescendo. Por isso que no jingle da bancada a gente fala que os nossos sonhos não cabem nas urnas, né? Porque a gente sabe que não é algo que que a gente vai conseguir superar agora em 2020, que não vai ser uma eleição que vai definir, mas realmente esse trabalho organizado, tanto na via institucional como nos locais de trabalho, estudo e moradia, que a gente vai conseguir realmente transformar as coisas. Então, eu acho que é mais ou menos isso. E aí, a pergunta do Lufê, a penúltima pergunta vai ser do Lufê. A candidatura do Boulos está decolando, e a chegada ao segundo turno se torna cada vez mais um cenário provável e não apenas possível, com a campanha sendo feita bem de baixo para cima. Quais as potencialidades e limitações que temos para a atuação na esfera municipal em defesa da ciência, na opinião de vocês?
verbas para divulgação científica, parcerias com escolas municipais. Agora quem que começa? Eu acho que sou eu que começo, né? Vai lá. Bom, então se tem atuação. Tá. Bom, eu acho que a gente tem uma limitação pragmática que é que o município, né, só realmente se refere a creches e a escola básica, até o Fundamental 1, assim. Mas é entender que a Câmara é um palco onde a gente pode pautar as nossas políticas, né? Então, primeiro, não defender uma ciência em abstrato, né? Para qual ciência que ciência a gente defende. Eu acho que isso é super importante. E, principalmente, pensar em como a universidade, né, pode estar ajudando a gente nisso. Como a universidade pode se inserir nas escolas, como a universidade pode interferir através da produção científica, né, no cotidiano da população. Então, desde parte de saneamento básico, porque a gente ainda tem muita gente que não tem saneamento básico na cidade de São Paulo, né? E aí pensar e estruturar isso, né? E apresentar essas parcerias, né? Eu acho que existe essa necessidade da gente ir também para além da divulgação científica. O IPAVS faz um trabalho de divulgação científica, eu fiz parte de um trabalho de divulgação científica na graduação, mas eu acho que a gente precisa pautar além disso, né? Quando a gente viu no ano de 2018, muita gente não sabendo para que serve a universidade, para que serve a ciência, não foi só por falta de divulgação da ciência. Foi também pensar que ciência a gente estava produzindo, para quem a gente estava produzindo, se as pessoas estavam sabendo da importância do que a gente estava produzindo, né? Não é entender, não é aquela linha de, a sua avó entende a sua tese de doutorado, não precisa disso. Mas entender a importância da ciência, a importância da universidade pública, né? E isso a gente começa nas escolas, né? Quando a gente tem esse trabalho integrado entre escola, entre o local de trabalho, entre a universidade, quando a gente tem essa nova forma de sociabilidade, que tudo é integrado, e não tudo é uma caixinha separado, onde ninguém vai conversar com ninguém, onde você vai fazer aquilo que você tem que fazer, e aí você vai ser precarizado, ou você vai ser uma massa desempregada, e aí você não vai entender e pensar e refletir as mais diversas pautas, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso que a gente pode começar a pensar, né? Acabei. IPAVS, seus 3 minutos. Claro. Vou começar falando pelo menos umas coisas que eu sei mais, assim, né? Que é a parte de divulgação científica. Umas parcerias que dão para ser feitas, assim, com divulgadores científicos, e eu participei de uma com a prefeitura de Diadema, é que às vezes a pessoa faz divulgação científica presencial, e aí a maioria das pessoas que fazem divulgação científica nas universidades públicas são graduanos, pós-graduanos, tudo, então a gente faz meio que voluntário, tira dinheiro do bolso para fazer as coisas. E aí a prefeitura do Diadema fez uma parceria com a gente, e a gente foi fazer um pergunta cientista lá na praça em Diadema, e eles deram um transporte para a gente. Então vieram buscar os cientistas e tal. Então as parcerias assim. E aí, como a Raquel falou, né, a divulgação científica é uma parte disso, né? Divulgação científica não é para você considerar que a pessoa que está falando ela é inferior a você e você vai dar a linguagem acessível e ela vai entender o mundo. Não, vamos dizer que é um facilitador, né? Você vai lá, mostra para a pessoa a pesquisa que é feita, uma linguagem mais acessível, e dá as referências, e a pessoa vai lá se interessar mais por isso. Mas a parte da divulgação científica é importante nisso que a Raquel falou, e também porque, como eu disse, 90% da população não sabe sobre as pesquisas que são feitas, sobre os cientistas no país. Então é importante isso. Mas a gente precisa fortalecer o ensino de ciência, não o ensino de ciência, mas fortalecer o ensino também, né? Então, desde pequeno, a gente precisa
pautar a ciência ali no meio o que é importante na ciência, né? O meio cético que a gente faz ali, a gente é cético com as coisas, a gente precisa fazer hipótese, tentar entender como que funciona a ciência, né? E aí isso acho que é importante desde criança já ir trabalhando isso nas pessoas. Pelo menos eu gostaria que tivesse feito isso comigo, mas eu fui aprender isso mais pro final, né? E aí pode também né, fazer semanas da ciência e levar divulgadores científicos. A gente tem muito trabalho de divulgação científica bom que é feito e pode ser divulgado. Talvez um portal da prefeitura, tem lá as várias disciplinas, e aí você coloca, tem vários conteúdos de divulgação científica muito bom, que você poderia talvez colocar no portal e dar acesso para as crianças, para os professores, meio que para facilitar na hora da aula, ou para ajudar, para contribuir na aula. E uma outra que eu não sei ainda, mas eu preciso dar uma pesquisada. A gente tem o CNPq e a CAPES nível Brasil. A gente tem a FAPESP nível estadual. Cidade de São Paulo, riquíssima. Será que não é possível fazer também um fundo estilo FAPESP, mas para o município de São Paulo, para investir em pesquisa? Porque a gente tem vários pesquisadores bons, por exemplo, na cidade de São Paulo, mas tem o Unifesp e tal, tem outros aí. E aí poderia a prefeitura investir em soluções para a cidade. Eu não sei quão viável é isso, mas é uma ideia aí que, né, joguei. Mas é isso. Boa. Bom, a gente tem agora a última perguntinha, gente, aí depois a gente parte para nossas considerações finais. Pergunta do Adolfo. Caros, eleitos, vocês serão os porta-vozes de uma questão imensamente difícil, o impacto do aquecimento global e sua complexa discussão na política anti-ciência de hoje. Seca, falta de água, migração climática, segurança alimentar e enchentes. O assunto é sem fim e sim impacta a cidade. Como vocês se posicionam? Aí agora o Bruno começa. Eu começo. Essa é uma pauta que eu peguei mais ou menos assim para estudar um pouco. E aí eu dei sorte nessa pergunta aí. Em São Paulo, o município de São Paulo tem a lei 16.817, que adota a Agenda 2030 da ONU, e tem as ODS lá, e tem várias coisas, e uma delas é a pauta climática, né? Para você pensar em como resolver os problemas relacionados com a crise climática. E aí a crise climática a gente tem que pautar em duas coisas, mitigação e adaptação, né? Mitigação é reduzir os gases de efeito estufa. Claro, né, se você for pegar o Brasil como todos, os grandes vilões no Brasil é a agropecuária, desmatamento e queimada. Tem que parar com a queimada, com o desmatamento, e tem que estudar como a gente está atuando com a agropecuária. Na cidade de São Paulo, a gente tem a questão energética, então a gente tem automóveis com combustível fóssil, gás natural. A gente tem que pensar num jeito de dar incentivos para a energia renovável, investir em biocombustíveis, né, que é o etanol, que é uma coisa nossa. Então a gente tem que ônibus público, que é o transporte que o pessoal mais usa, pensar em fazer ônibus elétrico e ir mudando o nosso ônibus que é utilizado e melhorando eles. Para vocês terem uma ideia, a Suécia já está com a 2030, 2040 proibindo carros com combustível fóssil, o Canadá também. Então isso vai chegar aqui, isso vai começar provavelmente por São Paulo, então a gente tem que já estar pensando nisso, né? Então a arborização de ruas, avenidas, aumentar o número de árvores, pensar em asfalto esponja. Não, tem o asfalto esponja que acho que a Poli estuda isso, mas também pensar em áreas verdes, né, para absorver a água da chuva, porque as enchentes estão horríveis hoje, vai ficar pior. E aí a gente tem que já pensar na adaptação das pessoas, na mitigação. Então tem várias coisas que podem ser pensadas, mas claro, isso aí vai precisar de aceitação política, né? E aí a gente precisa cobrar dos outros vereadores, dos prefeitos, a atuação política deles, a gente precisa propor as coisas, ser aceito por eles, mas a população precisa entender também. E a população, para entender isso, vai precisar de, como eu disse, divulgação científica, educação de base, né? E eu pensando nisso, falei, vou propor estudar a crise climática de modo interdisciplinar no ensino fundamental. Aí você vê isso em matemática, ciência, tudo. Aí eu fui olhar o currículo municipal, que eu não conheço mesmo, porque eu não atuo, né? E aí eu comecei a ler e estava lá,
já é pensado isso. Então, pensar em fazer horta em escola, mostrar para as crianças a importância. Por que está fazendo horta? O que é crise climática? E reciclagem. E aí você vai meio que construindo uma nova geração preocupada preocupada com a crise climática, para aí, quando a gente tiver várias ações individuais, a gente bater em realmente quem causa o grande problema. Indústria do petróleo, agropecuária. Boa. Raquel, para fechar o balão. Não, então, eu acho que uma coisa muito interessante que a gente sempre conversa é como, muitas vezes, diversas propostas e pautas podem não parecer interligar, mas ligam com várias coisas. Então, por exemplo, vai parecer que não liga, mas quando a gente fala na nossa proposta de combater a máfia dos transportes e promover, né, empresas públicas para ônibus, o que vai acontecer se isso acontecer? A gente vai ter um transporte público coletivo, de qualidade, gratuito. E aí, todo mundo vai precisar realmente, por exemplo, sair de carro? Não. Se você tem um transporte público coletivo, de qualidade, de graça, a gente usa ele, né? Se você combate essas grandes empresas, né, essas grandes indústrias, que são realmente a maior causadora da poluição, né, e aí coloca taxa, né, e cobra delas, você consegue. Se você combate o latifúndio, né, e você consegue realmente pautar, além de soberania alimentar, mas a agricultura familiar, que realmente é a agricultura que alimenta a gente, né, que a gente não se alimenta puramente de soja, que é basicamente hoje a maior parte do latifúndio, você também está indo por essa linha. Então, a gente, na bancada, tem diversas propostas que a gente consegue interligar, né? Então, quando a gente pensa em propostas classistas, então, de combater essas grandes indústrias, o latifúndio, a gente está pensando também na sociedade como um todo, mas também no meio ambiente, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que hoje a gente vê que não existe um capitalismo que possa ser verde, não existe um capitalismo que possa realmente pensar no meio ambiente, né? É um contra o outro, assim. Então, se a gente quer pensar realmente em como salvar o planeta, a gente precisa também pensar em uma outra forma de sociedade. Acabei. Muito bom. Bom, acho que agora a gente vai para a última partezinha, né, que é as considerações finais. Então, deem um jabá de vocês aí, falem de tudo que precisa falar. Quem começa? Raquel. Acho que sou eu que começo e o Denis caiu, mas eu começo e depois ele faz. Bom, gente, eu queria agradecer ao Cefisma pelo convite, esse CA que eu sinto tanta falta. Eu fui presidente do CA, então é um CA que eu adoro. Falar para vocês curtirem a página da Bancada da Juventude Trabalhadora no Instagram, no Facebook. Curtam também a minha página, né? Raquel Luxemburgo, então tem Facebook, Instagram, tem até Twitter. E falar um pouco que o que a gente está apresentando hoje, né? Como eu falei, é um projeto que não cabe nas urnas. É um projeto também de sociedade, né? E eu lembro da minha primeira treta dentro do Instituto de Física, foi na época de 2018, das eleições, quando tinha pessoas faltando que os físicos não deveriam se meter em política, né? Em uma Assembleia da Física. E a história do Instituto de Física vai contra isso. Como eu falei, a gente tem o Mário Schimberg, que é um grande físico e era comunista. A gente tem a Amélia Império, física e comunista. A gente tem o Ernest, que apesar de não ser do PCB, ele foi preso pela ditadura empresarial militar. Então a gente tem aí uma história do Instituto de Física com a política, né? E aí a gente pensar que ciência a gente quer, como a gente vai fazer isso é muito importante.
E aí, outra coisa que a gente pauta na bancada, que é uma hashtag que a gente tem, que é o voto comunista. E aí, quando a gente fala do voto comunista dentro do Instituto de Física, a gente não está falando do voto comunista, vote em um ser que vai chegar e salvar o planeta e salvar São Paulo, né? A gente está falando de voto comunista porque a gente está falando daquela pessoa que está no seu dia a dia, que está no seu cotidiano, que vai tomar café no Hackerspace, que está no seu CA, que está ajudando na organização do movimento estudantil, dos estudantes de física, né? Eu acho que é muito importante a gente ter espaços como esse para a gente ver que os estudantes da física constroem a política, né? Eu, o Bruno. Então, essa falácia de que a gente não pode se meter na política é um lado, né? É a política da direita, é a política que grandes nomes da física passaram a vida para combater. Então, é isso, gente. Obrigada pelo convite. Eu tô... não, ainda tem tempo. Mas é isso, gente. Eu queria agradecer pelo convite, falar que a bancada da Juventude Trabalhadora está aí. Como eu falei, no dia 16 de novembro, a gente vai continuar pautando a organização da classe trabalhadora, pautando uma transformação da sociedade, pautando a mesma política que a gente está pautando hoje. Porque a gente tem um projeto de sociedade, né? A gente não tem só um projeto para São Paulo, a gente não está aqui só para uma via eleitoral, a gente não vai falar beijos, daqui a 4 anos a gente se encontra. O que a gente quer é realmente organizar, né? Então, também esse é um convite para a organização, né? Eu acho que o Cefisma tem uma história muito bonita de organizar o movimento estudantil na física e de pautar a política na física, né? E a gente consegue pautar a política nos mais diversos espaços, seja no CA, seja na bateria, seja na atlética, falando mal do rugby, como a gente sempre faz. Mentira, eu adoro os meninos do rugby. Mas todos os espaços são espaços políticos, né? E que a gente não pode deixar de pautar a política que a gente quer, que é uma política para a classe trabalhadora, que é uma política para os estudantes. Então, é isso, gente. Obrigada pelo convite. Braba. Vai lá, Bruno, seus 4 minutos. Você pode copiar o discurso da Raquel, aí você muda lá, coloca siga arroba bancada resista nas redes sociais. Pode me seguir também, provavelmente você já me segue, a gente já troca ideia já. A maioria das pessoas estão aqui, mas eu sou Bruno Ipabs, jogou Ipabs lá, vocês não me encontram. Mas sigam arroba bancada resista. Queria agradecer, né, o convite do Cefisma. Acho que é importante esse tipo de ação, de conversa, né, e bater papo, porque a gente está todo mundo em casa aqui, e isso é bom. E eu vou, na verdade, acrescentar coisas na fala da Raquel, porque ela já falou muita coisa importante aí. A gente está fazendo política o tempo todo, né, na universidade, ali na física, mesmo que a gente não perceba. E o que eu diria, na verdade, para as pessoas, assim, é que, claro, estude física, né, a gente está ali para estudar física, para se formar, ser pesquisador, professor, etc., mas participe de outras coisas também. Participe das entidades, vai no CP praticar esporte, participe das festas, participe das atividades. Encontre algo que você gosta de fazer além de estudar física e vai se envolver também. Porque é nesse momento que você começa também a se amadurecer como pessoa, como pesquisador, como professor, essa construção. A Universidade de São Paulo é incrível. Ela, além de dar um curso maravilhoso, ela tem outras coisas incríveis que é bom aproveitar, que faz parte da nossa construção. E, claro, cada pessoa tem seu tempo, né? Eu quando entrei, como eu disse lá no início, eu era daquelas pessoas que falava, né? Gente, eu quero estudar física, eu não quero falar de política. E aí, conforme eu entrei na bateria da física, né? E aí a gente foi conversando, e aí você vai amadurecendo, e aí você vai se envolvendo. E aí cada um tem seu tempo. Tem gente que consegue ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas tem gente que destina só um pouquinho do tempo para fazer outras coisas, além de estudar. Cada um tem seu tempo, mas é importante a gente sempre estar entendendo ali as coisas. Participar como representante discente, isso é uma coisa incrível. Ninguém que participa como representante discente na física, quando participa a primeira vez, sabe o que está fazendo. É mais para você aprender, ver como que os professores debatem, como que eles tomam decisão, para você passar informação para os outros alunos.
e levar as demandas dos alunos, você vai aprendendo, vai vendo como que o Instituto de Física acontece, e você vai aprendendo. É tudo questão de aprendizado, né? Eu sempre encaro as coisas que a gente sempre está aprendendo algo novo, e isso serve para casos de política também, né? Algumas coisas que eu na universidade que eu fui aprendendo, eu levei para esse meu lado político aí, né? Por exemplo, na bateria universitária. Em um dado momento, a prefeitura, a reitoria baixou uma resolução sem conversar com nenhum aluno, nenhuma bateria, porque não tinha um representante do DCE na época lá, e botou a resolução, as baterias vão agir desse jeito e ponto final, sem conversa nenhuma. A partir daí, eu, mas outras pessoas de outras baterias que a gente nem se conversava, a gente se uniu, formou uma entidade chamada BAUSP, que é a Bateria Aliada da USP, aí a gente se juntou, viu quais eram as demandas, tentou entender a resolução, aí a gente se uniu, foi conversar com as diretorias, foi conversar no conselho gestor, e aí foi meio que se articulando. Isso aí você vai aprendendo, fazendo isso para resolver ensaios de bateria, para as pessoas poderem ensaiar, né, e tentar se organizar melhor. E aí isso é política, entendeu? Então, coisa que a gente faz aí na Instituto de Física, já é meio que, vamos dizer que é um treinamento de vida, né, que a gente vai levar para o resto da vida. E a gente não vai esquecer isso. Então, o que eu daria de recomendação para as pessoas aqui, né, além de seguir a bancada Resiste e votar na bancada Resiste e na bancada da Juventude Trabalhadora, é participar das coisas. Participem, vamos viver a universidade, estudar, ir para as festas, divertir, fazer outras coisas. E vivam a universidade. Isso faz parte do amadurecimento como pessoa. É isso. Bom, gente, eu estou muito feliz com essa live, assim. Esse debate foi incrível, foi um debate de altíssimo nível. Faço coro ao pedido do Lufei para conhecer a Atlética, conheçam a Xerateria também, conheçam nossas entidades, nossos coletivos. Conheçam o Hackerspace. Conheçam o Hackerspace, o Teatro Vaca Esférica. Então, como o Bruno falou, a gente está em casa aqui, né? Literalmente, e é muito bom a gente poder contar com pessoas que construíram o movimento estudantil e a gente contar com eles na Câmara, né? Bom, eu só queria dar um lembrete de vocês não esquecerem de compartilhar esse vídeo, né? Porque o vídeo vai ficar gravado na página do Cefisma, então se não deu para assistir agora, exatamente agora, fica tranquilo, porque vai estar lá na nossa página. Então compartilha, chama os amigos, fala que legal que teve esse debate do Cefisma, fizeram isso, fulano está fazendo tal coisa. Mostra para as pessoas o que a gente está fazendo aqui no IFUSP, né, as pessoas que estão se candidatando. Eu acho que é um movimento bacana de fazer. E quem puder depois comenta, curte, enfim, vê lá nossas redes e acompanha as redes dos candidatos aí. Então, tá aí na tela, pode botar o caso. A nossa rede social, é só clicar aí, o nosso site também, vai estar tudo lá. E compartilhe nossa live de hoje, para o pessoal assistir o vídeo gravado depois. É isso, gente. Até mais, uma boa noite, uma excelente eleição. É nóis. Beijo, Denis, beijo, Carlos. Tchau. Tchau, gente. Obrigado.